Aleluia. Aleluia. Ao som dessa música eu queria orar por você, todos os jovens do Brasil. Queria que você, se puder, feche seus olhos onde você estiver. Deus, nós te louvamos nesse dia. Quero te agradecer por estar aqui na tua presença, por ser servo teu. Deus, onde chegar o som da minha voz através desse vídeo, onde pessoas no mundo inteiro, Deus, estiver nos assistindo através desse vídeo, que o Senhor seja na vida delas. Pessoas que nos acompanham em Portugal, pessoas que nos acompanham nos Estados Unidos, em Moçambique, nós já recebemos mensagens de lá. Deus, que o Senhor seja na vida desses jovens, de cada um que nos assistirem através desse vídeo. Deus, eu quero te pedir, levanta jovens, Deus, nessa terra. Levanta uma geração profética. Levanta, Deus, uma geração que não se vende por dinheiro. Levanta, Deus, uma geração que não se entrega ao pecado, mas que tenha um caráter espiritual de dizer não ao pecado e sim para o teu reino, Senhor. Quero te pedir, Senhor, levanta jovens nessa terra, levanta profetas, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, querido. Aleluia. Queria ler com você uma passagem rapidamente no livro de Mateus, capítulo 16, e no verso 14, que fala assim: eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus pergunta a eles: e vocês? Perguntou ele: quem vós dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Aleluia. Uma palavra gloriosa. O que eu aprendo aqui é algo sobrenatural de Deus. Jesus pergunta aos discípulos, numa certa ocasião, o que as pessoas falavam dele. Porque a fama de Jesus, porém, era grande, era aquela revolução, né? Ele vinha contra a cultura da época, contra todos os status dos poderosos. Jesus veio para quebrar protocolos. Jesus veio pregar contra culturas das épocas dos religiosos. Então, Jesus, numa certa ocasião, ele pergunta aos discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? E eles falaram: uns dizem que tu és Jeremias, que tu és um dos profetas. E Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eles ficaram em silêncio. Mas Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: disseste bem, Pedro, porque não foi de você essa palavra, mas foi do meu Pai que revelou ao teu coração. Veja, o sobrenatural invade aquele lugar. E Pedro e Jesus começam a falar a mesma língua, a língua dos anjos, a língua espiritual. Pedro fala com autoridade: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas eu queria lembrar com vocês um pouquinho só. Quem era Pedro? Quem era aquele homem que acabara de dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Pedro era pescador.
Era um homem que não tinha talvez expectativa de um futuro. Talvez era um homem que muitos dizem que não tinha uma formação, uma graduação, um curso de teologia talvez. Mas Jesus foi até a praia e viu Pedro pescando. Ele saiu do mar talvez desanimado, porque era o sustento da sua família, não pegou nada a noite inteira. E Jesus olha para ele e fala assim: volta e lança as redes no mar. Estudiosos dizem que Jesus disse a ele assim: volta ao mar e lança as redes nas águas profundas. Pedro, como um bom pescador, ele entendia de mar, porque o que Pedro tinha de idade, ele tinha de mar. Ele era pescador nato. Houve até um atrito, que Pedro tinha um gênero forte, isso é comprovado, mas ele disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, eu joguei a rede a noite inteira e nada peguei, mas sobre a tua palavra eu vou voltar e vou lançar. E Pedro obedeceu à ordem espiritual de Jesus. Voltou ao mar, lançou as redes, e você já conhece a história, os barcos saíram cheios de peixes. Mas o que eu quero trazer para você é uma revelação espiritual. Veja que Jesus deu a ordem a Pedro. Ele indicou o caminho espiritual. Volta e lança as redes nas águas profundas. Porque ficar pescando no raso, querido, cansa. O barco não sai do lugar. Você não pega peixe. E os que pegam é peixe pequeno. Quer pegar peixe grande? Vai lançar nas águas profundas. Era isso que Jesus estava dizendo a Pedro. Era esse o desafio que Jesus estava fazendo, oferecendo a Pedro. E Pedro aceitou. Mas um ponto que eu quero trazer com vocês: Pedro não era advogado, Pedro não era médico, Pedro não era engenheiro. Mas o detalhe que eu quero trazer para vocês: Pedro era pescador e Pedro entendia de pesca. E Jesus chama pessoas que gostam daquilo que faz. Pedro era pescador, amava o que fazia e conhecia tudo sobre as águas. Conhecia o mar. Só que ele não sabia onde tinha peixes. E Jesus, porém, não era pescador. Jesus era carpinteiro. Ele não tinha as manhas, como a gente fala, de Pedro, talvez. Mas como Deus, ele sabia exatamente onde tinha peixe grande. Como Deus, ele conhecia o mar. Como homem, ele era carpinteiro. Então, a direção que ele dá a Pedro é uma direção espiritual. Ele falou: Pedro, volta às águas e lança as tuas redes nas águas profundas. E quando eu li aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, que diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro está dizendo: Tu és aquele que me chamou nas águas. Tu és aquele que me desafiou. Volta ao mar e lança as redes. Pedro é o mesmo homem. Esse Pedro é o mesmo homem que Jesus fez a promessa e disse: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Pedro estava lá, ele e os discípulos. Ele foi cheio do poder de Deus. E esse mesmo Pedro, ele saiu pregando. E no seu primeiro discurso, cheio do poder de Deus, ele ganhou mais de 3.000 almas para o reino de Cristo. Então veja que lindo. Não era à toa que Pedro disse: Tu és o Cristo. Pedro sabia o que ele estava dizendo. Pedro conhecia Cristo. Pedro andava com Cristo. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos conhecer Cristo. Pedro, ele exclamou em grande voz: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és aquele que me salvou, que me perdoou. Será que nós estamos pregando Cristo na igreja, na faculdade? Será que o mundo vê em nós Cristo? Será que eu posso ser chamado, você pode ser chamado de um Pedro da vida, de alguém que leva as marcas de Cristo? Ou simplesmente nós vamos para a igreja, nós temos o nome de crente, nós temos esse rótulo de crente porque simplesmente carregamos a Bíblia? Será que as nossas atitudes, a atitude de profeta, de crente, de um apóstolo, de alguém cheio de Deus? Pense nisso. Pedro não era nada aos olhos humanos, mas Jesus viu nele um potencial, um ganhador de homens. Aí Jesus faz o maior convite que uma pessoa pode ter. Jesus fala para ele: Segue-me. Segue-me, Pedro. De hoje em diante, você não
será mais pescador de peixes. E sim, você será pescador de homens. Olha que lindo. É isso que Deus fala para mim e para você. Sabe? Tira um pouco o seu foco naquilo que você, sabe, quer realizar. Não, quero porque quero isso hoje. Pensa no reino. Além de fazer o que você já faz, talvez você é um advogado, um médico, um professor, Deus quer te usar como um profeta para pescar homens, pescar almas para o seu reino. Assim como Pedro, Deus chama a mim e chama você para não mais sermos pescadores de peixes, e sim pescadores de almas, pescadores de homens. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Tchau.